Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês 3 fundos imobiliários que eu comprei, inclusive um é novo na minha carteira, tá certo? Lá mais pro final do vídeo eu vou falar sobre ele, vou falar sobre todos os indicadores, o porquê que eu resolvi colocar na minha carteira. E é um fundo imobiliário, no mínimo, polêmico, tá certo? Que eu nem tinha esse setor na minha carteira, mas adicionei agora. E já vou te falar que não é Fiagro não, tá? Você tá achando que não é o Fiagro não, ainda não invisto em Fiagro. Bom, mas vamos falar sobre todos os fundos imobiliários aqui, o que está acontecendo. Fundos imobiliários que estão derretendo na Bolsa de Valores, claro, graças aí ao aumento da taxa Selic. Muita gente com medo dos fundos imobiliários migrando lá para renda fixa e, na minha opinião, muitas vezes fazendo mau negócio. Nós temos ótimos fundos imobiliários negociando muito abaixo do valor patrimonial e recebendo aí dividendos muito acima da taxa Selic da renda fixa. E tem gente ainda achando que a renda fixa é a solução do seu problema. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que os fundos imobiliários estão num momento muito bom para que a gente possa comprar e fazer bons investimentos, mas claro, lembre-se, visão de longo prazo é muito importante para que você possa viver de renda e conquistar sua independência financeira. Muitos fundos imobiliários estão negociando muito abaixo do seu valor patrimonial. Se a gente pegar, por exemplo, o setor de lajes corporativas, a gente tem fundo imobiliário negociando com PVP, preço sobre valor patrimonial, em 40% abaixo do que realmente vale. E são ótimos fundos imobiliários, muito bem localizados, às vezes na Faria Lima, Juscelino Kubitschek, regiões de altíssimo padrão, super valorizado, na região aí de São Paulo e que muitas vezes estão sendo subvalorizados, né? Estão despencando os valores. Mas aí a gente pensa, poxa, por que o prédio perdeu tanto valor? Ele tem valor ainda, ele é muito procurado, está recebendo bons aluguéis, mas o mercado está de uma forma maluca, porém oferecendo grandes oportunidades para quem quer investir nesse momento. Agora, tenho que fazer algumas considerações aqui importantes. O primeiro ponto é que eu não faço recomendação de investimento nesse vídeo. Estou trazendo para vocês informações do mercado e também fundos imobiliários que eu estou comprando. E quem já me acompanha aqui no canal Mestre da Riqueza sabe que eu sempre coloco aqui a minha carteira. Quando eu faço compras eu trago aqui o comprovante. Inclusive as compras de hoje terão comprovante no final do vídeo, comprovante bancário, tá certo? Porque eu gosto de transparência com vocês. Não adianta você assistir um canal de algum influenciador que fala que compra, que investe, que faz isso, que faz aquilo e não comprova. Não tem transparência. Aqui a gente tem transparência, tá? Mas é importante a gente deixar claro aqui que apesar dos fundos imobiliários estarem baratos, existem fundos imobiliários ruins e que estão baratos. Então, nós temos o quê? Que estudar, que entender quais são os fundos imobiliários, os bons fundos imobiliários que estão baratos para que a gente possa, claro, fazer bons negócios. Mas vamos lá, por que os fundos imobiliários estão caindo nesse momento? E aí o primeiro ponto que a gente tem que falar, eu já falei no começo do vídeo, é sobre a taxa Selic. Nós estamos em alta na taxa Selic, né? Nós chegamos a trabalhar em 2022, 2023 com uma taxa de 13,75%. O mercado veio derrubando, o Banco Central veio derrubando a taxa Selic, só que agora neste momento a gente está vendo que a inflação não está sob controle. Final de 2023 a esperança era de que a inflação estava sob controle, estávamos trabalhando com uma taxa Selic em 2024 à beira de 9%, isso não aconteceu, nós já estamos caminhando para mais de 11%, aí a expectativa é que feche em 11,5% até o final do ano, e a gente não sabe se vai parar por aí essa alta, tá? Mas enfim, quem entende o mercado sabe que o Brasil é cíclico, então por alguns momentos, né, a gente vai estar com uma inflação em alta, uma inflação mais em baixa, Selic em alta, Selic em baixa, tá certo? O Brasil é cíclico e você, ao aprender a comprar os fundos imobiliários e ações no momento correto, geralmente você vai estar fazendo ótimos negócios, tá? Não tem muito segredo, é a gente comprar quando realmente todo mundo está fugindo e é isso que está acontecendo. A taxa Selic subiu, muita gente entra em pânico, acaba migrando para a renda fixa, vendendo seus fundos imobiliários a qualquer preço, migrando para a renda fixa, achando que está fazendo um bom negócio, muitas vezes está fazendo um mau negócio. Quem tem visão de longo prazo, quem faz o trabalho certinho, e é isso que eu ensino aqui, está em um momento que pode fazer o quê? Bons negócios, e é isso que a gente vai prezar aqui. Bom, uma outra questão também que faz com que os fundos imobiliários estejam em queda é a questão da inadimplência, por exemplo, dos CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários. Nós temos alguns fundos imobiliários, no caso de papel, né, que estão sofrendo com alguns calotes. Por quê? Quando a economia passa por um momento mais delicado, e imagine que um CRI, por exemplo, nós estamos emprestando o nosso dinheiro para uma empresa do segmento imobiliário construir seus prédios, seus empreendimentos e vai pagar juros para nós, tá certo? Só que porventura essa empresa, se passa alguma dificuldade, ela não consegue pagar aí o CRI no vencimento correto e tal.
e isso aí acaba também afugentando, assustando o mercado. Pode ocorrer, pode ser que alguns fundos imobiliários estejam passando com problemas, tá? Nós temos também uma questão de incerteza econômica no país que acaba sim afetando os fundos imobiliários. A gente está hoje com uma política fiscal que realmente não está alinhada. O ministro da Economia, o Fernando Haddad, não está conseguindo ajustar os ponteiros certinhos. A gente prometeu ali uma questão de política fiscal, né? Para você entender a política fiscal, é a gente conseguir arrecadar um valor e gastar menos do que a gente arrecada. Só que hoje o Brasil gasta mais do que arrecada, tá certo? E aí a conta não fecha, o mercado fica inseguro, principalmente os investidores estrangeiros olham para o Brasil pensando, opa, dá para confiar no Brasil? Essa equipe econômica que está ali está trabalhando bem? Porque o Brasil é uma Ferrari. Realmente, a gente é muito forte no agronegócio, as nossas indústrias são muito boas, só que para você pilotar uma Ferrari, você tem que ter um bom piloto. E se o piloto não for bom, não adianta nada que a Ferrari não vai caminhar como tem que caminhar. E aí o investidor estrangeiro principalmente acaba não colocando dinheiro aqui no Brasil, o dólar dispara como vem disparando, já passamos de R$ 5,80, né? E não acho que vai voltar tão cedo aí para 5,50, tá certo? Mas fato é que o Brasil é cíclico e a gente sabe que uma hora ou outra essa Selic deve baixar e aí sim a gente vai ver o quê? Os fundos imobiliários subir. O que é interessante nesse momento? Né? Eu converso com muitos empresários e investidores mais velhos também, tá certo? Eu invisto, por exemplo, em fundo imobiliário desde 2018, né? E o que acontece? Quando a gente passa por um ciclo maior, onde a gente consegue ir comprando mais fundos imobiliários baratos, é o melhor cenário. Porque quando o jogo virar, quando a Selic começar a cair, os fundos imobiliários subirem, a gente vai ter o quê? Muito maior o nosso bolo para crescer junto. Tá certo? Então, quanto maior esse período que a gente consegue comprando ativos baratos, é o cenário ideal. É isso que a maior parte dos investidores de sucesso fizeram a sua vida inteira e estão aí muito, muito ricos. Agora, o que pode fazer então os fundos imobiliários subir no curto prazo? Bom, o primeiro ponto é a questão do controle da inflação. Quando a gente começar a ver que a inflação realmente está controlada, a gente vai ver uma redução, uma possível redução da Selic. Ao primeiro movimento de uma possível começar a cair a taxa Selic, até mesmo antes de cair, porque o mercado ele trabalha de forma antecipada, a gente já vai ver esses fundos imobiliários darem um salto brusco para cima. E um outro ponto é a gente entender se a política fiscal no Brasil e a economia começa a dar algum sinal de melhora, né? Se a gente começar a ver alguns pontos de melhoria, algumas propostas, alguns projetos que possam trazer mais confiança, principalmente para o investidor estrangeiro, também a gente vai ver o mercado começar a andar mais rapidamente. Agora, o ministro da Economia, Fernando Haddad, né, aliás, já quero até perguntar para você o que você está achando do trabalho do Fernando Haddad, né, e da sua equipe completa. O que você está achando da equipe do Fernando Haddad como ministro da Economia? Comenta aqui embaixo comigo. Eu particularmente vou falar que sinto umas saudades do Paulo Guedes. Paulo Guedes, que na minha opinião foi o melhor ministro da Economia que nós tivemos aí no Brasil, desde que eu me conheço por gente. Infelizmente ele não conseguiu dar sequência, mas Fernando Haddad, a meu ver, não vem fazendo um bom trabalho. Eu quero saber de você, sua opinião. Pode ser que você esteja gostando. Comenta aqui embaixo comigo, tá? Esquece o lado político do negócio. Estou falando da economia brasileira, dos projetos apresentados, tá bom? Não vamos misturar política nesse momento. Comenta aqui sem muito calor, sem muita emoção, o que você está achando do ministro da Economia. Eu, particularmente, não estou gostando. Mas vamos lá, né? O Fernando Haddad está aí trabalhando com um pacote de corte de gastos e a ideia é que o bloqueio de despesas deva superar aí 5 bilhões de reais. Ainda será definido nessa semana junto ao presidente Lula, né? O que eles vão trabalhar para que possam fazer o corte de gastos, porque precisa, não tem jeito, a gente está gastando muito mais do que arrecada. A conta não fecha, a economia não está andando, a gente está gerando uma incerteza muito grande aí para os investidores estrangeiros, isso tem que melhorar, senão o dólar vai passar de R$6 e a gente vai ter grandes problemas aqui no Brasil. Bom, mas vamos lá, quais fundos imobiliários eu comprei nessa semana? Realmente eu venho comprando muito fundo imobiliário, fiz vários vídeos no meu canal, apresentando sempre aqui, né, comprovantes bancários para vocês, mas realmente eu estou fazendo muita compra de fundo imobiliário, pontualmente algumas compras aqui de ações também. Recentemente até fiz vídeo falando sobre compras de ações, vou deixar aqui o card para você, tá? Andei comprando uma ação bem interessante, vou deixar aqui o card para você dar uma olhada lá depois que acabar esse vídeo, você vai lá conferir, tá? E é importante que você esteja inscrito no canal, porque eu venho fazendo vários vídeos de compras, enfim, de oportunidades que estão acontecendo, só que muita gente, você chega no canal aqui atrasado e aí a oportunidade que era oportunidade já não é mais oportunidade. Então se inscreva aqui no canal, aperte o sininho também em todas as notificações para que você não perca nenhuma oportunidade. Bom, falei para vocês que comprei um novo fundo imobiliário na minha carteira, vamos deixar para falar mais pro final aqui, tá certo? Trouxe 3 fundos imobiliários que eu comprei essa semana e o primeiro é um fundo imobiliário de papel, que a meu ver, se não é o melhor fundo imobiliário de papel, é um dos melhores gerenciados aí
aí pelo grupo Quinéa, que é uma administradora fantástica de fundos imobiliários. Então nós vamos falar agora do KNSC11. O KNSC11, ele investe em CRIs, né, como diz o nome, fundo imobiliário de papel, e ele também pode comprar cotas de outros fundos imobiliários, tá certo? E hoje a composição da carteira do KNSC11 está da seguinte forma: ele divide bastante entre IPCA e CDI, tá? O fundo tem aproximadamente 66% dos ativos indexados ao IPCA, com uma média aí de IPCA mais 7,79% e 39% aproximadamente aqui indexados ao CDI, com uma média aqui de CDI mais 3,63% ao ano, que é muito interessante, tá? Além disso, ele também tem cotas de outros fundos imobiliários, tá? E a duração média dos seus contratos está em torno de 5 anos, então traz uma grande proteção também aqui para nós, tá? E é legal porque o KNSC11, ele tem uma gestão ativa, o gestor sempre vai estar procurando superar bastante aqui o benchmark do IFIX, né? Mas vamos lá, vamos para a ficha técnica do KNSC11. O tipo de fundo, ele é um fundo de papel com uma taxa de administração de 1,2% ao ano, são 180 mil cotistas no fundo hoje, para um valor patrimonial do fundo de 1,8 bilhão de reais. Hoje, com R$ 8,64, no momento que eu gravo, você consegue comprar uma cota do KNSC11, então ele é bem acessível até para os pequenos investidores, tá? Pagou nos últimos 12 meses 11,57% em dividendos, lembrando que esses dividendos eles são isentos da cobrança de imposto de renda, cai limpinho na conta do cotista, do investidor, e o seu PVP está em 0,97. E olha que eu não vejo o PVP do KNSC11 estar em 0,97 há muito tempo, o que significa que só recentemente ele ofereceu a oportunidade de negociar abaixo do seu valor patrimonial. Lembrando que o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o P sobre VP, abaixo de 1 significa que ele está negociando descontado. Acima de 1 ele estaria mais caro. Então aqui nós estamos comprando ele a 97% do preço que ele está negociando, tá? Ou seja, com 3% de desconto, né? Tá abaixo do que vale. Tá aí pagando muito bem também. Tá? Tem uma variação positiva, ele se valorizou nos últimos 12 meses 7,87%, além de ter pago 11,57% em dividendos, né? E olha que interessante, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 5 anos, o fundo ainda não tem 5 anos, tem 4 anos aqui, tá? Você teria hoje R$1.430, então ele também se valorizou bastante aqui nos últimos 4 anos, vamos falar aqui em 40% pelo menos. Bom, seguindo aqui para informações sobre o valor patrimonial, vamos trabalhar mais a fundo aqui o valuation, tá? Para você entender quando você fizer análise aí na sua casa. O valor patrimonial por cota hoje deveria estar em R$ 8,89, ou seja, se estivesse negociando a R$ 8,89, estaria no valor justo, tá? Mas você pode comprar ele hoje por R$ 8,64, então você está comprando abaixo do que realmente deveria estar valendo cada cota, o que é muito bom para nós nesse momento, né? E o PVP então está em 0,97 com 3% aproximadamente aqui de desconto. Tá? É importante que você entenda esse conceito. Bom, seguindo aqui para os dividendos históricos, nos últimos 5 anos o fundo pagou 11,26% e atualmente 11,57%, né? E isento de imposto de renda, então realmente ele vem pagando mais do que a renda fixa, né? Além do que tem a valorização das cotas também, né? Que historicamente traz aí uma boa valorização, a gente viu aqui cerca de 40%. Tá? Bom, se a gente der uma olhada aqui, a gente vai entender que o KNSC11 ele é muito interessante até mesmo para os iniciantes que estão começando agora nos fundos imobiliários. Mas agora vamos falar de um segundo fundo imobiliário que eu trago aqui, que é o KNR11, também do grupo Quinéa, que eu gosto muito, é uma bela de uma administradora de fundos imobiliários. E o KNR11 ele tem hoje 21 propriedades, né? No caso ele é um fundo de tijolo, investe em imóveis físicos, incluindo edifícios corporativos e centros logísticos. Então ele tem hoje cerca de 60% em lajes corporativas e 40% do fundo investe em galpões logísticos, tá? Então hoje nós temos aqui como composição da carteira edifícios comerciais, são cerca de 12 edifícios comerciais localizados principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já centros logísticos, né, o KNR11 possui 8 centros logísticos estrategicamente localizados, aí contribuindo também para que receba uma boa receita. Se a gente ver aqui os imóveis, no caso, a gente vai ver que São Paulo tem a maior parte dos imóveis, são cerca de 65% do fundo. O Rio de Janeiro corresponde a cerca de 18% e nós temos Minas Gerais com aproximadamente
16%. Bom, vamos dar uma olhada na ficha técnica aqui do KNR11. Ele é um fundo do tipo tijolo, como eu falei, que investe em imóveis físicos, no caso, segmento híbrido, porque ele pode investir em mais de uma classe, no caso, galpões logísticos e laje corporativa. Importante a gente falar aqui da vacância, 2,81%, então de 100% de todos os imóveis que a gente viu, nas 21 propriedades, 2,8% dos espaços, dos escritórios ou espaço dentro de um galpão está disponível para locação, né? Quase tudo alugado, tá? O que mostra a gestão boa que faz aqui o Grupo Kinea junto ao KNR11, né? 1,25% é a sua taxa de administração, são 286 mil cotistas no fundo hoje, para um patrimônio de 4,5 bilhões de reais. Hoje, uma cota do KNR11 está custando cerca de R$ 135, tá? No momento que a gente grava aqui. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,86% em dividendos, sendo que o seu P sobre VP está em 0,84, mostrando aqui também um bom desconto sobre o valor patrimonial. Daí nós tivemos uma variação negativa para o fundo de 7,8% nos últimos 12 meses, justamente porque as lajes comerciais apanharam bastante aí nos últimos meses, tá? E olha que interessante, se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 2.182. Aqui sim é um fundo com mais história, já tem 10 anos, você teria mais do que dobrado o seu patrimônio em KNR11, tá? Olhando aqui o valor patrimonial por cota, já ensinei para vocês, né? Deveria estar custando cada cota R$ 161, a gente está conseguindo comprar muito abaixo por R$ 135, um PVP de 0,84 mostra que a gente está negociando com quase 16% aqui de desconto. Tá? Olhando aqui a listagem de imóveis, como nós já falamos, são 15 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, totalizando 21 imóveis aqui para o KNR11. O dividend yield médio pago nos últimos 5 anos em 7,48% e atualmente 8,86%. Né? E aí você pode me falar, André, mas a renda fixa está me pagando muito mais. E aí eu vou te falar o seguinte, não dá para comparar a renda fixa com fundo imobiliário. Fundo imobiliário de papel até pode fazer algum sentido, não é o correto porque fundo imobiliário é renda variável. Tá? Só que fundo imobiliário de papel ainda investe em produtos da renda fixa. Já os fundos imobiliários de tijolo investem em imóveis. Né? Os imóveis, eles se valorizam conforme o tempo passa, além de pagar aluguéis, tá? Então são produtos distintos aí, não dá para fazer o comparativo, tá certo? Mas antes de falar aqui o terceiro produto, né, já aproveita, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você e também vou te apresentar o meu curso, o MPI, tá certo? Que é um curso que você pode comprar até mesmo separado, ações e leva como bônus o bloco, né, o módulo de renda fixa e também tem fundos imobiliários e leva também aí de cara, né, o bônus de renda fixa. Além disso, tem planejamento financeiro, tem planilha para te ajudar a montar aqui sua estrutura de rebalanceamento de carteira. Eu ensino a fazer a minha estratégia na prática, é muito legal. Vou deixar aqui o link de inscrição aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você tem 7 dias de garantia. Caso você não goste do que você viu ali nas aulas, eu devolvo o seu dinheiro 100%, tá certo? Não se preocupe. Mas vamos falar agora do terceiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você. Bom, e o terceiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você é o Tegar11. É um fundo imobiliário novo na minha carteira, tá certo? Ele trabalha na parte de desenvolvimento, ou seja, né, o gestor ele vai lá comprar o terreno para construir o imóvel e aí sim você vai ganhar os dividendos. O Tegar11 já tem vários imóveis espalhados pelo Brasil, já recebe muitos dividendos e é sim um fundo imobiliário bem interessante que eu não tinha na minha carteira, tá? Ele paga bons dividendos e ele sim é um pouquinho mais arriscado do que os outros fundos imobiliários, por isso que eu vou trabalhar com um percentual menor aqui dentro da minha carteira, tá? Mas é um fundo imobiliário bem interessante. Vamos dar uma olhada na ficha técnica aqui do Tegar11, né? Ele é um fundo de desenvolvimento no segmento híbrido, tem uma taxa de administração de 1,5%, está com a sua vacância zerada, tá certo? Ou seja, tudo está alugado dentro do que se planejou aqui. São mais de 170 mil cotistas no fundo hoje para 2,6 bilhões de reais aqui de patrimônio. Bom, a cota hoje do Tegar11 está em R$ 99. Pagou 15,53% em dividendos nos últimos 12 meses, que é muito acima aí de uma renda fixa que nós temos no Brasil, até porque é isento de imposto de renda, né? O seu PVP está em 0,89, o fundo desabou aqui nas últimas semanas, tá certo? Oferecendo uma grande oportunidade para quem quer começar a investir. Eu estava de olho no Tegar11 e resolvi aqui entrar e investir no Tegar11,
Tá certo? Bom, o PVP está em 0,89, como nós falamos, né? E nós temos aqui uma queda então de 6% nos últimos 12 meses, propiciando aqui uma boa entrada para eu comprar. Mas mesmo assim, olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, sendo que o fundo começou a negociar ali em 2018, tá? Então não tem 10 anos mesmo, né? Você teria hoje R$1.700, né? 70% de valorização. Tá? Agora, o valor patrimonial por cota hoje deveria estar em R$111, sendo que eu comprei aqui a 99, paguei muito mais barato do que realmente vale, né? Com o PVP em 0,89, tá? Seguindo aqui, vamos olhar os dividendos históricos. Nos últimos 5 anos, o fundo pagou 16,44% e atualmente 15,53%. Realmente é um fundo que paga muito dividendo, tá? Agora, eu comecei a investir recentemente no Tegar 11, esta semana. Se você já investe no Tegar 11 há mais tempo, comenta aqui embaixo o que você está achando do Tegar 11, né? Outras pessoas também querem saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo num fórum, vamos dizer assim, e conversa entre vocês para que vocês possam trocar boas ideias inteligentes. Tá legal? Quero dar um grande abraço para você que está me acompanhando aqui sempre, está inscrito e aperte o joinha para que você me ajude aqui neste canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.